Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós vamos iniciar o módulo Higiene aplicado ao manipulador de alimentos. Então, nós vamos trabalhar com a apostila módulo 1 de vocês, tá? E na aula de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 1, que é uma introdução a esse módulo, ok? E o capítulo 2, que nós vamos falar um pouquinho sobre os micro-organismos. Então, o conteúdo da nossa aula de hoje inicia-se lá na página 175 da apostila de vocês. Bom, gente, como nós já viemos falando nas aulas anteriores, né? As pessoas têm o direito, né? Os consumidores têm o direito e a expectativa de consumir alimentos seguros, né? E adequados para o consumo. E se essas pessoas consomem alimentos que possam causar algum dano, alguma doença, né? Isso é, no mínimo, desagradável, né? Na melhor das hipóteses, é desagradável você consumir um alimento e ter uma doença ou ter qualquer dano à sua saúde, e, na pior das hipóteses, essas doenças, esses danos podem provocar, né, até a morte das pessoas. Por isso, nós temos que ter o maior cuidado, né, com a manipulação de alimentos. Além de outras consequências, como o surto de doenças, né? O que são os surtos? Quando duas pessoas ou mais têm uma doença adquirida pelo consumo de um certo tipo de alimento, tá? Então, esses surtos podem prejudicar o comércio e o turismo, gerando perdas econômicas, desempregos e conflitos. Por quê? Se no mesmo local, num restaurante, por exemplo, várias pessoas consomem um produto e tem uma doença por conta disso, isso vai prejudicar a imagem do local, né? As pessoas vão falar uns para os outros, isso vira notícia e vai rápido, e o local vai acabar sendo prejudicado, né? Isso vai gerar perdas econômicas em todos os setores, quando nós estamos falando de indústria de alimentos também, porque eu comprei um produto, eu passei mal com aquele produto, eu não vou comprar mais e eu ainda não vou falar bem desse produto, eu não vou recomendar esse produto, então isso causa um grande problema para todos, não é mesmo? Então, quando nós estamos falando, né, de não só de alimentos que são consumidos e causam doenças, né, mas alguns alimentos eles também podem ser deteriorados por alguns micro-organismos. Isso vai causar um prejuízo, um desperdício, né, afetando então diversos setores, o comércio e também, como eu disse, na confiança do consumidor. Eu vou comprar um produto, mesmo que ele não me cause uma doença ou algum dano à minha saúde, se ele estiver deteriorado, se ele estiver com cheiro ruim, com uma textura estranha, eu não vou comprar mais. E isso vai causar, sim, um grande impacto comercial, ok? Então, como nós já havíamos discutido anteriormente, né, a segurança de alimentos ela é garantida principalmente pelo controle, tá, pessoal? Pelo controle de origem, pelo controle do processo, da formulação do produto, pela aplicação das boas práticas. Lembrem-se lá, nós estamos fazendo um módulo só de boas práticas, tá? Aqui, especificamente, né, com a aplicação de boas práticas de higiene durante o processamento. Por quê? Sempre, o máximo de higiene possível vai reduzir os riscos de contaminação, tá? Isso inclui também a parte de rotulagem, de manipulação, distribuição, armazenamento, esterilização, preparação e o uso. Então, toda a cadeia. Nós temos que garantir alimentos seguros por toda a cadeia produtiva de alimentos. Não importa, eu estou dentro de uma indústria de alimentos, mas eu não manipulo alimentos diretamente, então não é minha responsabilidade. Garantir alimentos seguros é sua responsabilidade, sim. Eu sou lá o motorista do caminhão que transporta o alimento, né, da indústria para o mercado. É minha responsabilidade garantir alimentos seguros? Sim, porque se você, como motorista de caminhão, não tiver todos os cuidados, né, de transporte, tem produtos que precisam ser transportados de forma especial, alguns precisam de refrigeração, outros são produtos muito sensíveis, né, ao impacto. Então, tudo isso é responsabilidade de todos, de todas as pessoas que estão associadas a toda a cadeia produtora de alimentos.
Certo, gente? Agora vamos falar um pouquinho sobre os micro-organismos. Sobre esse assunto temos bastante coisa para falar. Nós vamos ver os tipos de micro-organismos que existem, os que causam mal, os que não, tá? Então, os micro-organismos, eles são seres vivos, invisíveis ao olho nu em sua maioria, ok? Quando eles estão em pequenas quantidades, nós precisamos de um microscópio para visualizar esses micro-organismos, tá? Porém, quando eles estão em grandes quantidades, eles formam colônias, certo? E essas colônias, elas são perceptíveis a olho nu. Então, eu não preciso de um microscópio para observá-los. Então, pessoal, a ciência que estuda os micro-organismos é a microbiologia, tá? Então, sempre que nós estivermos falando de micro-organismos, nós estamos envolvidos diretamente com a microbiologia, né? Com a ciência que é a microbiologia, tá? Beleza. Já sabemos o que são os micro-organismos. E aí, onde os micro-organismos vivem? Da onde eles vêm, né? Pessoal, nós encontramos micro-organismos em todos os lugares, tá? No ar, na água, no solo, nos animais e no próprio homem. Aqui eu trouxe para vocês nessa imagem que a gente pode ver bem claramente, né? Da onde os micro-organismos vêm, como eles vão contaminar os alimentos. Os micro-organismos, eles estão em todos os lugares. Então, eu, como ser humano, né? Eu estou inserido em um ambiente que tem ar, né? Que estou pisando ali no solo e tem água em todo lugar. Então, os micro-organismos estão no meu próprio corpo, tá? Fora, né, em superfície e também na parte interna nós temos vários micro-organismos, principalmente, né, nas nossas mucosas nasais, nos intestinos, tá? Os micro-organismos estão nos animais, nos pelos dos animais, os micro-organismos estão também no sistema biológico dos animais. E aí, todo esse contato com o micro-organismo, de alguma forma, chega aos alimentos, tá? Desde lá a produção primária, que eu tenho lá na agricultura, se a água, né, se o solo que eu estou cultivando certo tipo de cultura, se o solo está cheio de micro-organismos, obviamente. Só que se essas culturas forem manipuladas de forma incorreta na hora da colheita e do armazenamento, esses micro-organismos presentes no solo, eles podem contaminar esses alimentos. Se eu utilizar uma água contaminada lá na agricultura, por exemplo, eu posso contaminar toda a minha plantação, tá? Então, os micro-organismos estão em todos os lugares. O que nós temos que fazer? Nós temos que prevenir que eles contaminem os alimentos, certo? E causem doenças. Isso é muito difícil de controlar, né, pessoal? Porque como os micro-organismos estão em todos os lugares, você não consegue ter 100% de controle. Por isso que nós ficamos batendo sempre na tecla da higiene, porque é a higiene que vai reduzir ao máximo, tá? Ah, professora, mas tem uns micro-organismos ali que, né, tem micro-organismo na água, a gente bebe água, não acontece nada, eu nunca passei mal. Sim, existem os micro-organismos que estão ali e muitas vezes em pequenas quantidades, que não são suficientes para causar alguma coisa, alguma doença, mas quando estamos falando de comercialização de alimentos, né, eu tenho a responsabilidade de fornecer alimentos seguros para os meus clientes, ok? Eu, como um estabelecimento comercializador, uma lanchonete, uma padaria, um açougue, ok? Um restaurante. E eu, como indústria de alimentos também, eu, como indústria, preciso fornecer alimentos seguros para os meus consumidores. Tudo bem, pessoal? E aí que eu pergunto para vocês: todos os micro-organismos causam doenças? Respondam-me lá na nossa aula online. Eu quero ver quem assistiu o vídeo e lá na aula online vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero saber se vocês vão saber me responder isso. Bom, gente, com relação à classificação dos micro-organismos, eles se dividem em três, ok? Vamos lá. Os benéficos, os deteriorantes e os patogênicos, certo? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles para entendermos um pouco melhor, certo? Iniciando pelos micro-organismos benéficos. O que são os micro-organismos benéficos, né?
são aqueles que não causam doença, né? Grande parte dos micro-organismos existentes na natureza é benéfica ao homem, tá? Então, tem micro-organismo em todo lugar? Sim, tem. E muitos deles não vão causar doenças, certo? Quando alguns desses micro-organismos benéficos, quando estão presentes em um alimento, eles vão causar alterações benéficas, tá? Alterações desejáveis. Vão modificar as características originais do alimento e transformá-lo em um novo alimento, em um novo produto. Como assim, professora? Eu não entendi. Por exemplo, vamos pensar em produtos do nosso dia a dia, né? Nós consumimos muitas vezes iogurtes e queijos. Vocês já pararam para pensar que os iogurtes e queijos são feitos pela fermentação, utilizando bactérias, tá? Então, nos micro-organismos benéficos, nós temos as bactérias, as leveduras e os fungos, ok? Quando estamos falando de bactérias, trouxe aqui um exemplo para vocês, né, da fermentação do leite. Então, as bactérias vão fermentar o leite, né, bactérias específicas, é claro, e vão produzir iogurtes e queijos, ok? Outro exemplo de fermentação, o salame, gente. Vocês já pararam para pensar que o salame é um produto fermentado? Então, algumas bactérias são adicionadas nas carnes, tá? Para que elas fermentem essa carne e produzam o salame. E o picles também, os picles, né, de vegetais, também são produtos fermentados por bactérias. Outro exemplo, né, quando temos produtos fermentados por leveduras, né? Isso aqui é o mais comum, que eu acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, né? A cerveja é um produto fermentado, o vinho é um produto fermentado por micro-organismos, né, por leveduras, e o pão também, né, o fermento utilizado na indústria de fermentação é uma levedura que, então, é utilizada para a produção de pães, cervejas e vinhos, ok? Também temos os suplementos alimentares que são elaborados a partir da fermentação de algumas leveduras. Gente, a infinidade de produtos fermentados é muito grande, ok? Existem diversos tipos de micro-organismos, como eu falei, e diversos tipos de micro-organismos úteis para a indústria. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Na nossa aula online a gente pode conversar um pouquinho mais sobre as espécies, sobre micro-organismos específicos, tá? E agora falando um pouquinho sobre os fungos, que são benéficos também, né? Os fungos, gente, eles são utilizados para a fermentação de diversos tipos de queijos. Quem nunca, né, viu aqueles queijos, né? O queijo gorgonzola, o brie, né? São queijos fermentados por fungos. Então, toda essa parte verde aqui que a gente vê lá no queijo gorgonzola são fungos. E no queijo brie, essa parte, claro que no interior do queijo também tem fungos, mas toda essa parte esbranquiçada aqui fora, quem forma, né, nesse queijo são os fungos, ok? E também existem aqueles fungos que são consumidos diretamente, né, como os cogumelos, champignon e shiitake, certo? Principalmente, né, quem é oriental tem muito mais acesso e consome bastante esse tipo de cogumelos, ok? Esses tipos de fungos. Claro que, pessoal, existem aqueles fungos que são tóxicos, venenosos, que não devem ser consumidos, existem, mas também existem os cogumelos que são benéficos, que podem ser consumidos diretamente, como eu falei, no caso, né, desses dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês.